gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão, amados? Estou eu aqui mais uma vez, nessa terça-feira, com a palavra da manhã, o devocional, amém? Estou aqui gravando porque, como eu já expliquei para vocês, que eu tenho que tirar um momento que aqui esteja mais tranquilo, e aí eu aproveito para gravar os vídeos devocional, amém? E nós lemos sobre a explicação da parábola do joio e do trigo, né? Foi a parábola do joio e do trigo e depois veio a explicação. Só que no 31, Mateus 13, 31, tem a parábola do grão de mostarda e o fermento. Nós sabemos que a Bíblia, né, toda vez que fala sobre fermento, fermento não é coisa boa, não é isso? Mas fermento também é aquilo que cresce. Mas quando a Bíblia fala de fermento, não é coisa boa. Mas vamos entender um pouco aqui a parábola do grão de mostarda e do fermento. Então, amados, muitas pessoas já pregaram, fizeram estudo aí dizendo que essa passagem aqui não é uma coisa boa, porque tá falando das aves que comeram a erva, né? Lá falando do trigo e tal e tal. Mas vamos ver o que é que Jesus fala sobre o reino. O reino... a parábola do grão de mostarda e do fermento. Aí Jesus diz assim: outra parábola lhe propôs, né? No caso, outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes. Amados, lá naquela época, naqueles lugares, Jesus está falando ali, porque nós sabemos que tem outra semente menor do que a semente de mostarda, mas aqui Jesus está falando depois do crescimento. Então aqui não importa se Jesus falou, ali é naquela época, naquele lugar, mas já tem outros lugares que pode ter uma semente menor, não é isso? Você vê a semente do morango, por exemplo, ela é bem pequenininha. Mas Jesus está tratando aqui, que ele está explicando, vai explicar aqui sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Então, ali o que importa não é o tamanho da semente, sim o conteúdo que Jesus vai tratar aqui. Então, assim, ó, comparada, qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves da árvore, as aves do céu, e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe propôs: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma, introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. E aí Jesus diz assim, ó: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, amados, aqui a gente sabe que quando Jesus fala aqui também do fermento, né, que o fermento não é uma coisa boa, mas o grão de mostarda é um grão pequenininho. Então o reino dos céus é comparado, que tem outra passagem em Marcos que a gente vai ler também sobre o grão de mostarda nos outros evangelhos. Então Jesus ele está comparando aqui que o grão de mostarda, amados, ele é bem pequenininho, mas quando ele cresce, ele se torna uma árvore muito grande. E chega ao ponto das aves do céu se abrigarem debaixo. Então a minha e a sua fé, queridos, ela pode ser pequena, ela pode ser pequenininha, mas com o decorrer de você exercitando a sua fé, você buscando a Deus, essa fé ela pode aumentar, assim como é aqui o fermento. Como muitas pessoas também podem chegar a se aproximar do reino de Deus, mas não vão ser pessoas verdadeiramente tementes a Deus. E aquilo ali muitas das vezes vai inchar, como muitas vezes nós observamos igrejas aí imensas.
E muitas pessoas dizem, é todo mundo ali crente, está todo mundo na presença de Deus. Mas muitas vezes estão inchado, só tem volume. Mas a quantidade de farinha que tem ali foi muito mais do que aquele fermento. Mas o fermento chegou a fermentar aquilo ali, multiplicou. Então, você trazendo para as coisas do Senhor na situação de que pode ser aumentada a sua fé no decorrer da sua busca. Não é você pegando um cajado, uma rosa, não é para exercitar a fé, não. Como é que sua fé pode ser pequenininha, mas você tem uma fé? Então você vai exercitar essa fé, você buscando a palavra, você se dedicando à palavra de Deus, obedecendo verdadeiramente os princípios do servo de Deus, da serva de Deus. E o reino dos céus, Jesus está dizendo isso, que é comparado àquela semente, que ela pode ser, tá ali pequenininha, mas você fazendo a sua parte, você evangelizando, você trazendo verdadeiramente o evangelho puro e genuíno, aquilo ali vai acrescentando e vai aumentar. Mas desde quando você venha e traga verdadeiramente o verdadeiro evangelho puro e genuíno para as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E a sua fé, ela pode ser pequenininha, que aqui não é aquela passagem que diz, monte, erga-te daqui para lá. Não, a gente ainda vai para esse ponto. Então não vou tocar nesse assunto. Mas Jesus aqui, ele está comparando o reino dos céus ao grão de mostarda. Não é que o reino dos céus é pequenininho e vai crescendo, crescendo, não. Mas está se tratando da nossa fé. Que através da nossa fé, ela pode ser, mas você tem, mesmo pequenininha, mas você tem. E se você alimentar com a palavra de Deus, buscar verdadeiramente lugares, igrejas, lugares que verdadeiramente lhe alimente, pregue a palavra, essa fé sua vai aumentando. Você vai ter dificuldades, você vai passar por problemas, mas a sua fé ela será inabalável até o momento que ela vai crescer de tal tamanho, de tal maneira, que já viu o dom da fé? Tem pessoas que têm o dom da fé. A fé é um dom, não é isso? Então, mas você vai ter aquela fé, você vai alimentando o grão de mostarda é assim. Você plantou ele ali, a comparação que Jesus fez ali naquela época. Você plantou aquele grão de mostarda para um pequenininho. Mas o que é que você vai precisar? Você vai precisar regar. Você vai molhar, você vai procurar uma terra boa, uma terra fértil, igual falamos sobre antes a parábola do semeador. E essa fé sua, o que é que ela vai? Ela sendo regada, sendo alimentada, você vai, amado, se fortalecer. Entendeu? Não é que você já tenha a fé do tamanho do pé da mostarda, da árvore, enorme, e de repente ela vai, pronto. É o que a gente falou lá na parábola do semeador. Pessoas que recebem a palavra de bom grado, nossa, aquela alegria, e de repente quando você vê, a pessoa tá lá toda desanimada, né? Isso murchou as folhas. E o fermento também é a mesma coisa. A Bíblia, fermento não é coisa boa. E aqui se trata de que aquela situação também é comparado ao fermento, a mulher, que tem lá no Apocalipse que fala, né, sobre a mulher. Então ela pegou aquele fermento, colocou em 3 partes de farinha e aquilo ali cresceu. Pode sim crescer o reino de Deus? Pode, mas assim como o reino de Deus pode crescer para o bem, para pessoas que querem verdadeiramente procurar o bem, existem aqueles que aglomeram, que incha. Você está me entendendo? Que incha, e vai ser assim, não vai ser o pão, você vê que naquela época eram os pães asmos, pão sem fermento, mas para poder aquilo crescer rápido, o que é que faz? Coloca fermento. Então é como a gente vê hoje em muitos lugares, as congregações todas fermentadas, inchadas, mas não tem palavra, não tem amor, não tem verdadeiramente a palavra genuína. Entendeu, queridos? Quem quiser, acha que a interpretação aqui não está certa, procure aí outros historiadores para ver. Porque da mesma maneira que a parte do fermento vai crescer,
né? A igreja vai crescer, que Jesus está comparando com grão de mostarda, compara com o fermento também, que vai trazer aquelas coisas e você tem que observar, porque nem todo lugar que está ali lotado, que está cheio, verdadeiramente tem a palavra de Deus. Ali está inchado. Amém, amados? Então, que Deus abençoe. E também é comparado a mulher que pega as 3 medidas de farinha e coloca ali para poder crescer. Mas aí você é que vai observar se você quer ficar com a parte do grão de mostarda ou se você vai preferir ficar com a parte do fermento. Entendeu? Do fermento, está no lugar onde é fermento. Não estou falando de contenda, nada disso. Eu estou falando de que, embora também é prejudicial, mas eu estou falando de ambientes que muitas vezes você olha, ai, ali está a revelação, ali tem o poder, ali que Deus está curando. Cuidado com a mulher que introduz o fermento na farinha. Amém? E que Deus te abençoe. A playlist está aqui, playlist Evangelho de Mateus. E o próximo iremos ver aqui sobre, deixa eu ver aqui, gente. Vamos ver aqui o tesouro escondido. Amém? Então que Deus te abençoe e te guarde. Tchau. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.